Olá, prezados e prezadas, mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores no estado de São Paulo. Essa semana nós tivemos o sindicato no interior, vamos falar sobre convenção coletiva, falar sobre a substituição dos veículos, vistoria de veículos por ocasião da realização dos exames práticos, emissão de CNH, marcações de exames práticos, renovação do credenciamento 2024, minuta de portaria normativa e também a contribuição patronal. Em relação ao primeiro item, que é o sindicato no interior, além do interior também na Grande São Paulo, estivemos presentes na cidade de Guarulhos, Suzano, Cachoeira Paulista, São Luís do Paraitinga, fazendo vistorias, atendendo a ofícios do Detran e também, logicamente, orientando os CFCs em relação àquele pleito deles, seja uma abertura de CFC, seja mudança de endereço, seja transformação do CFC-B em AB ou vice-versa, enfim. Também, falando sobre convenção coletiva, assinamos com o Sindicato dos Trabalhadores de Osasco e região, a convenção coletiva 2023-2024, né? E também sobre convenção coletiva, falar que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que é Campinas e região, extinguiu o processo de um dissídio coletivo que foi provocado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Campinas e região. E extinguiu esse processo sem analisar o mérito, né? Extinguiu o processo sem a resolução do mérito, porque o tribunal entende que não houve, por parte do nosso lado, a concordância com o dissídio coletivo. E para que o dissídio coletivo tenha validade, é necessário que as duas partes, o laboral e o patronal, concordem com aquele dissídio. Então, foi extinto sem o julgamento do mérito. Portanto, estamos sem convenção coletiva assinada para o exercício 2023-2024 na base de Campinas. Tá ok? Quanto à substituição dos veículos, vale lembrar que nós temos junto ao Detran 3 ofícios. Um deles é exatamente sobre a substituição dos veículos, onde nós pedimos um prazo maior para o Detran em razão da pandemia, em razão da situação econômica que a categoria vem passando, por reflexos inclusive da própria pandemia, e também pela situação econômica, visto que há uma queda muito grande em relação à demanda, à procura para habilitação. E o sindicato fez esse ofício ao Detran, juntando inclusive o que alguns estados decidiram em relação à prorrogação, para embasar, para fundamentar o nosso pedido, e estamos aguardando um posicionamento. Essa semana ainda cobrei do Detran, solicitei ao Detran uma resposta, e o que eu tive como resposta é que está sendo estudado o caso pela equipe. Tá? A equipe deve ser da diretoria de habilitação, deve ser da diretoria do próprio Detran, né? Na figura do diretor-presidente, o senhor Eduardo Ágio, e também do vice-presidente, o senhor José Rotti. Estamos aguardando um posicionamento quanto a isso, né? Porque nós temos até o dia 31 de março e esperamos que seja satisfatório o nosso pleito, o nosso pedido, em razão da situação que vem passando a categoria. E o outro ofício que nós encaminhamos ao Detran também é sobre a renovação do credenciamento 2024, que é aquilo que a 325 trata, que é a regularidade anual, visto que o nosso credenciamento é válido por 5 anos e anualmente nós temos que fazer a regularidade anual. Ou seja, juntar as certidões da pessoa jurídica, recolher a taxa para o Estado e solicitar, logicamente, a renovação do credenciamento ou a regularidade anual. Só que até agora ainda não houve uma resposta também do Detran, visto que no SEI nós não temos nem como encaminhar essa documentação de renovação. Tá? Então, imaginamos que, como tem a consulta pública, a minuta de portaria normativa, e que talvez o Detran vá concluir, depois dê um outro prazo para renovação. Mas não é o caso, nós estamos imaginando ainda. Tá? O fato é que 31 de março é o prazo final para renovação do credenciamento. Tá? E quanto ao recolhimento da taxa, há muito tempo que a taxa vem sendo recolhida conforme a pessoa vai dando entrada. Se eu tenho até 31 de março para dar entrada na renovação do credenciamento, eu tenho até 31 de março para recolher a taxa de renovação de credenciamento. Muitos CFCs estão entrando em contato conosco, mas a taxa não vence dia 28 de fevereiro. Não, não vence mais.
Na verdade, a taxa ela é anual e quando você vai dar entrada na documentação para renovar o credenciamento é que você recolhe a taxa. Tudo bem? Então, estamos aguardando o posicionamento do Detran também quanto à renovação do credenciamento de 2024 e informaremos a todos vocês, então logo tenhamos um posicionamento. Tá? Estava sendo analisado o setor, o núcleo de credenciamento e alguma resposta vai ser dada em breve. E informaremos a todos vocês. Tudo bem? Nós temos também o caso das vistorias dos veículos para a realização de exames práticos, né? Isso já é uma determinação do Detran, algumas superintendências exercem isso, outras não exerciam. Enfim, o fato é que nós estamos informando a todos que cabe ao presidente da banca também vistoriar os veículos para ver se ele está em ordem para que possa realizar os exames práticos naquele dia. Tá? Então, é importante que vocês, CEPCs, autoescola, nós, na verdade, né, quando levemos os veículos lá para a realização de exame prático, levemos eles em perfeitas condições, certo? Iluminação, pneus, enfim, tudo que, logicamente, faz parte e equipamentos obrigatórios. Tá? Por quê? Porque corre-se o risco de chegar na hora do exame, se tiver alguma irregularidade, o exame não poder ser realizado. Então, sugerimos a todos vocês que dêem uma inspecionada no veículo, sempre que tiver exame, no dia anterior ou no mesmo dia, dê uma verificada para ver se está tudo em ordem. Porque a determinação é que os presidentes de banca vistoriem os veículos e o aluno só vai poder realizar o exame prático naquele veículo se o veículo estiver em condições. Tá bom? É um alerta, é uma sugestão para que nós possamos aí não termos problema na banca lá diante de candidatos que estão aguardando para fazer exames. Essa semana nós tivemos alguns problemas relacionados também à marcação de exame prático, isso aparentemente foi no âmbito estadual, algum problema que houve, alguma inconsistência no sistema por parte da Prodesp, que os exames que nós solicitamos para ser realizado no dia 28 não estavam conseguindo ser marcados. Aí, algumas autoescolas reclamaram, entramos em contato com o Detran, tá? Me parece que a Prodesp corrigiu essa inconsistência, essa trava, esse problema que ocorreu, que foi exclusivamente no dia 28, pelo que nós temos, e os exames foram todos marcados naquele dia, no dia 28, sem problema nenhum. Tá ok? É só para informá-los que tivemos esse problema sim, e aqueles que estavam tentando marcar exame para o dia 28 de fevereiro, não estava conseguindo, mas finalmente foi sanado o problema e foi resolvido. E a outra questão também que está sendo objeto de muitas reclamações aqui, é a questão de emissões de CNH, o atraso nas emissões de CNH. Nós sabemos que o Detran está reestruturando, né, o setor de emissões de CNH e, em razão disso, estão ocorrendo atrasos. Agora, a grande questão não é só essa, é que o candidato vai na autoescola reclamar porque a carteira dele não foi emitida. E nós não temos a autonomia, a competência, a atribuição para verificar para o candidato por que a CNH dele não foi expedida, por que a permissão dele não foi expedida. E quando o candidato vai no poupa-tempo reclamar, o pessoal do poupa-tempo já é de praxe, né? Já é o script dele, é o problema da autoescola, a autoescola que tem que resolver. A autoescola não resolve mais problema de emissão de CNH, a não ser que ela dê causa, mas ela não emite carteira, conforme alguns poupa-tempos têm ainda a capacidade de dizer, não, a autoescola que emite carteira, não é a autoescola, e também a autoescola não tem mais atribuição para verificar o motivo da não emissão da carteira, é só o próprio cidadão. Então, quando o cidadão vai no poupa-tempo, o poupa-tempo diz que é um problema da autoescola. Não é o problema da autoescola. Se a autoescola realmente deu causa, aí é uma outra história, mas não é. Até porque entende-se, diante da premissa do Detran, que diz que nós só podemos dar a formação teórica e a formação prática e disponibilizar o veículo para exame prático, o Detran diz, olha, se a atribuição de vocês é essa, vocês não têm nada a ver com a emissão do CNH, é o próprio cidadão que tem que verificar, desistência de categoria. Quando foi implantado o SEI, isso já ficou definido. Agora, o Detran precisa passar para o poupa-tempo
tá? Informar o poupa-tempo quais são as atribuições, até onde o CFC pode ir e que emissão de CNH não é um problema da autoescola mais. Tá? Aliás, nunca foi, mas a gente ia atrás para o cidadão. Agora não, é o próprio cidadão que tem que verificar isso aí. E o poupa-tempo tem que entender que não é a autoescola que emite CNH, que o poupa-tempo tem que resolver e dar uma resposta para o cidadão. E, infelizmente, isso não está ocorrendo. Tá? Já conversamos, inclusive, com o DETRAN, com a diretoria de habilitação, a diretoria de atendimento, para melhorar a sintonia, essa sintonia aí. Tá? Não é nenhuma crítica ao poupa-tempo, mas não se pode dizer que a culpa da não emissão da CNH é da autoescola. Não é. É só verificar o que o SEI diz em relação à atribuição de cada um. A atribuição do cidadão, pedir desistência de categoria, buscar a emissão da sua CNH se ela não foi emitida, alterar cadastro, mudança de qualquer... A autoescola coube apenas a formação teórico-técnica e a formação prática. É isso que o DETRAN nos diz e é isso que nós vamos cumprir. Tudo bem? Então, a questão do atraso das emissões, de qualquer maneira, nós sempre nos reportamos ao DETRAN para saber os motivos e informá-los, para que vocês possam informar aos seus clientes, aos cidadãos que vão buscar a sua carteira e achando que ainda é a autoescola que tem que entregar e a autoescola que emite. Não é verdade. Aliás, nunca emitimos CNH, né? Tudo bem? Nós temos aí a minuta de portaria, né? A normativa, é a consulta pública, na verdade, que o DETRAN publicou, e o sindicato já criou um grupo de trabalho encabeçado pelo seu jurídico para que nós possamos analisar essa minuta de portaria normativa, apresentar no tempo hábil aí, né, nessa consulta pública, sugestões, tá? E pedimos a toda a categoria que, se tem alguma sugestão, dando uma olhada, está no site do sindicato, nessa minuta de portaria, se tiver alguma sugestão, nos encaminhe. E também se manifeste perante o DETRAN em relação a essa minuta. E quando vocês se manifestarem, mande cópia para nós, para que nós saibamos aí quais foram os pleitos, quais foram as sugestões, né? Para que nós possamos aí montar um documento e fazermos aí uma apresentação junto ao DETRAN do sindicato em relação a essa consulta pública. O sindicato vai preparar um trabalho em relação a isso, esse grupo de trabalho e o departamento jurídico está elaborando isso aí e vamos nos manifestar com certeza, e aí entendemos que todos os cidadãos e todos os CFCs devem se manifestar em relação a isso. Tá ok? Por último, eu gostaria de passar para vocês que o sindicato encaminhou essa semana para todos os CFCs do estado de São Paulo, tá? Postou um envelope, nesse envelope o sindicato está mandando uma carta aos nossos representados, juntamente com um boleto que é a contribuição patronal anual de 2024. Essa contribuição nós encaminhamos para todos os CFCs do estado de São Paulo uma vez por ano. Este ano ela vence no dia 4 de março. E que é muito importante o recolhimento desse boleto, porque é o que custeia o sindicato para fazer as suas ações, além, é claro, das contribuições associativas de quem é sócio do sindicato, para que nós possamos fazer as ações, que são muitas, e precisamos que vocês recolham essa contribuição patronal de 2024, né? E para que o sindicato possa custear o seu dia a dia, manter a sua estrutura e fazer ações, não só aqui em São Paulo, mas também em Brasília, em prol da categoria. Tá? Um boleto está junto com esse envelope, inclusive tem o calendário do sindicato, tem outras coisas. Gostaríamos que vocês observassem, analisassem e verificassem a importância de vocês recolherem esse boleto para que nós tenhamos meios de custear as ações do sindicato aí durante o ano. Tudo bem? Agradeço a todos, desejo a todos um bom final de semana. Muito obrigado.